Voltei, meus irmãos. A segunda parte é essa. Que ela caiu após o carregador ser colocado e ficou pegando fogo lá no celular, né? Modo de dizer, ele esquentou. Então o que acontece? Eu fui convidado a ir assistir uma reunião em outra denominação, né? E era um amigo meu que estava voltando a assistir reuniões que ele se convenceu. E tem gente, infelizmente, meus irmãos, tem gente que precisa de denominação para se manter firme com Deus. Então assim, ele me convidou para ir na denominação que ele estava, e era do lado da minha casa, tá? E assim, beleza, me convidou. Aí tinha um amigo meu que estava morando comigo, que eu abriguei ele um certo tempo comigo. Aí nós fomos, né? Nós três. Chegando lá, aí o pastor, cheio de pose lá em cima, lá, formado em teologia, aí ele ficou assim, né? Não tô criticando ninguém que estuda, tá? É bom estudar assim, ter um maior conhecimento. O problema é quando a pessoa quer se exaltar, entendeu? E ele cheio de pose. Não, eu fui formado em teologia na faculdade de não sei o que, aí depois fiz pós-graduação, assim mesmo, lá em cima do altar, ele falando isso, formado em não sei o que, cheio de pose, entendeu? Lá é para pregar a palavra ou para ficar falando da formação dele? Mas beleza, e eu fiquei na minha, só escutando ele falando. Tava bem com Deus, meus dois amigos que foram comigo não estavam bem, então era dia de Santa Ceia. Eles nem tomaram, eu tomei que eu tava bem com Deus. Aí beleza, o culto começou a rolar, ele acabou de falar lá, entregou o microfone, aí teve uma pregação meia bomba lá, né? Não tem arrependimento, não tem. Se relugar, parece que eles têm medo de falar. É por isso que quando Deus levanta uma mulher, pastora, aí os outros querem reclamar, querem ficar falando que não pode. É por isso que eu não vou mais contra. Porque quando eu escuto os testemunhos de arrebatamento, eu vejo pastora lá queimando lá, né? E assim, era pastora na terra. Foi Deus que levantou. Mas está lá porque ele desviou do caminho. Lá queimando lá no inferno, lá agora lá, ó. Um monte lá de pastores, de líderes, de ovelhas, está lá um montão. Espero que eu mesmo não caia lá, né? É um sacrifício, ficar firme. Mas vamos lá, até agora eu não desviei. Firme até o final. É até o fim da vida, é luta, é guerra. Aí, daqui a pouco começou o louvor. As mulheres lá tudo, nesse tempo eu ainda não andava na doutrina ainda. Então as mulheres tudo pintadas, tudo mostrando as pernas, mostrando o corpo, uma bagunça, mas tudo bem. Eu também estava tudo errado, então não posso falar nada. Aí, no meio do culto, quando nós estava cantando o louvor, o que acontece? Uma moça estava dançando uma dança estranha pra caramba, nada a ver com o louvor que estava rolando. E ela jogando o dedinho pra trás, jogando o dedinho pra frente, dedinho pra trás, dedinho pra frente. Aí eu olhei pra ela e falei, que estranho. Na hora que eu falei que estranho, o Espírito Santo falou na minha mente, é um demônio. Aí eu, é um demônio. Revelou pra mim. Aí eu já fiquei sério, né? Eu tava feliz, né? Já fiquei assim, ó. Não gosto de demônios. Só veio pra matar, roubar e destruir. E destruir quem? Tanto os outros seres humanos que não querem saber de Deus, né? Que deveriam todos se converterem, se arrependerem dos seus pecados. E pior ainda a gente. Persegue mais a gente do que eles. Eles já estão na escuridão, a gente não. A gente está na luz, então a gente sofre mais, tá? Eu acho que nem durmo de madrugada de tanta perseguição nos sonhos e tentando entrar na minha casa, né? De vez em quando entra, eu tenho que levantar para poder partir para cima no combate, na guerra. Mas vamos lá. Aí eu fiquei já sério. Esperei acabar o culto. Na verdade, minto. Quando eu vi que era um demônio, que assim que me revelou o Espírito Santo, o amigo que morava comigo, que eu abriguei ele na minha casa um certo período, ele era da Ubanda e do Candomblé. Mas quando ele foi morar comigo, ele viu meu comportamento, meu jeito diferente. Quando eu prego a palavra, eu prego mesmo com dureza, arrependimento. Mas a minha vida cotidiana é como Cristo. É como é humilde, né? O que eu comia, ele comia. Se eu comia ovo, ele comia. Tudo na humildade. Aí eu chamei ele, porque ele se converteu, né? Morando comigo. Mas só que ele tem um dom de saber qual é o tipo de demônio manifestado, que ele viveu lá dentro dessa parte aí da Quimbanda, da Ubanda. Eu falei com ele, qual é o demônio que está ali? Ele olhou, ele foi e falou o nome do demônio, né? Que ele conhecia lá o gesto que o demônio fazia manifestado.
Aí ele falou. Aí eu, caramba, aí já fiquei sério. Aí eu falei, não, vou ter que falar com o pastor, né? Que negócio, não, vou falar com o pastor, vou falar igual criança. Né? Eu já falei que eu não tenho medo. Quem me conhece sabe que eu não tenho medo. Aí acabou o culto, eu não faço escândalo, nunca fiz escândalo, graças a Deus. Graças ao nosso glorioso Pai. Vou falar com o pastor no final. No final eu fui lá falar com o líder. E assim, cheguei perto dele, pastor, posso falar com o senhor? Sempre Deus abre o caminho. Eu cheguei perto dele, ele pode. Não, o que acontece, pastor? Aquela senhora lá, quando eu estava tocando louvor nos primeiros minutos do culto, aquela senhora estava dançando endemoniada lá, ó. Aí ele é mesmo? Eu falei, é. Lembrando, naquele período eu ainda não tinha expulsado o demônio. Eu não tinha expulsado o demônio. Hoje eu expulso o demônio, em nome de Jesus. Não, eu não, Jesus, né? Só o seu instrumento. Sou usado. E naquele período eu não tinha esse negócio ainda, né? Não fazia isso ainda. Mas eu gostava de orar pelas pessoas e tal. E assim, eu falei com ele, aí ele chamou a menina. Aí quando ele chamou a menina, que eu falei com ele, ele falou, falei, então vou chamar ele. Ele foi e chamou. Aí quando ele chamou, eu pensei que ele ia orar, sabe o que ele falou? Ora você aí. Eu olhei e falei, ué pastor, mas o senhor que é o líder daqui do pessoal, como é que eu vou orar? Ele, não, ora você, que não sei o que, talvez você está enganado, que não sei o que, falou, não estou enganado não. Aí eu comecei a orar, mas como eu não tinha autoridade e firmeza naquele período, o demônio manifestou, cheguei a ver, tá? Manifestou de novo, mas não quis sair, porque eu não tinha autoridade. Eu tinha pecados ainda, estava tudo errado, a doutrina do corpo é válida, então quem anda na doutrina tem mais autoridade no mundo espiritual do que quem não anda. Então não andava, então manifestou, ele ficou me desafiando, mas não ficou me acusando, mas ficou me desafiando, mas não quis ir embora. E a manifestação que ele foi tão fraca que eu não tinha autoridade, que eu não mandei botar a mão para trás, né? E esses negócios todos que tem que fazer, calar a boca, etc. Então o pastor nem se ligou no que estava acontecendo. Para ele a menina estava falando normal, mas era um demônio manifestado. Só que ela estava de forma normal, falando como se tivesse fosse a pessoa. O demônio agindo como se fosse a própria pessoa. E o pastor nem conseguiu ver. Aí eu tive que desistir da oração pela menina, né? E fui embora, mas também não voltei mais naquela denominação. Então os mistérios foram acontecendo. Deixa eu lembrar de outro lugar que eu fui, que aconteceu também manifestações assim. Deixa eu ver. Um outro lugar que eu fui também convidado. Me deram um folheto na rua, falaram, minha igreja é tal lugar, vai lá assistir a reunião, tal, porque lá é bom, não sei o que. Beleza, eu vou. Que dia que é? Tal dia, tá bom, vou estar lá. Aí eu fui, cheguei lá, né? E nesse dia foi o dia que eu me quebrei a minha cara. Esse dia eu fui quebrar o protocolo, eu fui sentar lá na frente, porque a senhora me tratou tão bem que eu falei, vou sentar na frente hoje, né? Aí nessa que eu sentei lá na frente, quando começou o culto, o povo lá falou, esse banco aí não pode sentar não, que é das moças, que é da mocidade do pessoal de louvor. Quebrei minha cara, tive que ir lá para trás, beleza, né? Aí hoje eu só sento lá atrás, nem adianta botar, só se for cumprir como está escrito. Se eu sento lá atrás, se o dono da festa te convidar para sentar na frente, né? Aí sim, tá? A Bíblia fala assim, se você sentar na frente, possa ser que tenha alguém mais importante do que você. Aí o dono da festa fala, levante-se daí, sente, vá lá para trás, porque aqui é um lugar de honra, você vai se sentir envergonhado. Então eu só sento lá atrás. Aí eu fui nesse culto, o culto começou e tal, né? Lembrando, nesse período também não andava na doutrina, tá? Não andava na doutrina do corpo ainda, de calça o tempo todo, de camisa de manga ou de manga comprida, né? Que raramente eu estou andando de camisa de manga, é só no calor mesmo, muito calor. Aqui é Rio de Janeiro, né? Aqui bota o ovo no chão, ele assa, tá? Ele cozinha. Então, mas dia de frio normalmente eu estou com blusa longa. Então o que acontece? Culto rolando, aí daqui a pouco uma senhora do meu lado, começou a bater o pé, né? O tamanco dela tinha uns 20 centímetros, né? Mas não quebrava, ela batia no pé
fortão, tal, e falando línguas estranhas, línguas estranhas. E eu olhando pra ela, que isso, rapaz? Batendo o pé no chão, não quebra aquele tamanco, não quebra o pé. Aí o que eu fiz? Eu fiquei na minha, né? Não falei nada. Mas já tava achando aquele negócio estranho. Daqui a pouco ela começou a ir lá pra frente com os olhos fechados, se virou e começou a falar. Ei! Começou. Ali eu falei, isso aí é Deus. Tomou ela, tomou a boca dela pra falar. O Espírito Santo vai falar ali. Começou a falar. Na minha casa estão brincando. Estão brincando na hora da reunião, da palavra. Estão vendo o celular. E não sei o que, não sei o que. Na minha casa estão conversando. Começou a falar. Irmão, eu comecei a chorar. Mas não queria chorar. O choro veio e ficou... As lágrimas ficou descendo e eu limpando, querendo parar. Eu queria parar. Mas o meu corpo não respondia. E eu olhava para o lado, era poucas pessoas. Era eu e mais algumas, vamos dizer, das quantidades que estavam ali, que tinham, com certeza 40 tinha. Com certeza, tá? Mas desses 40, só vi 3 chorando, como eu. Mas hoje eu entendo que era o Espírito Santo dentro de mim chorando, porque ele mora dentro de nós, o Espírito Santo. E por quê? Aquela igreja toda errada. Toda errada. Só 3 pessoas que eu vi chorando. Mas eu não queria chorar, mas a lágrima descia. Um negócio totalmente sobrenatural. Né? E fui embora daquele lugar, não voltei mais porque não me senti muito bem. Eu falei, não voltei mais. Anos depois, andando na doutrina, que eu ouvi um pastor pregando sobre a doutrina do corpo, né? É por isso que eu falo, se eu ouvisse a doutrina do corpo, a pregação dura em outro lugar, eu teria me convertido mais rápido a andar na doutrina, né? A autoridade no mundo espiritual que eu tenho hoje mais. Mas eu cheguei em outras igrejas aqui perto. Eu vou contar mais uma aqui, mais umas 2 vezes aqui. Perto do trabalho aqui, eu fui numa denominação que eu fui convidado. Chegando lá, antes de começar o culto, o pessoal lá chegando, né? Todo mundo de maquiagem e batom. Ali eu já conhecia a doutrina, já falei, tá tudo errado aqui. Já tá tudo errado. Aqui não é desfile de moda. Batom, maquiagem pra tudo quanto é lado. Tudo do diabo. Beleza. Toda mulher de casa, mó bagunça. Mó bagunça. Na hora de começar o culto, abriu uma. Aí nesse período eu já tenho mais experiências espirituais. Aí já começa as experiências espirituais porque eu busco. Quando começou o culto, assim que começou, passou 5 minutos, lá fora tinha um anjo em pé olhando para dentro da denominação. Eu tive o arrebatamento de sentido, eu vi ele. Eu tô vendo o culto rolando, mas eu tô vendo um anjo lá fora olhando para dentro da denominação. Aí nessa de ele estar lá fora, eu perguntei, o que a gente está fazendo lá fora? Aí eu comecei a orar a Jesus, entra aqui, Jesus, fica no meio da gente aqui, não fica lá fora não. E nada de onde se mexer. Eu falei, Jesus, entra aqui, aceita essa reunião. Eu sei que o pessoal não está aqui, a maioria não está certo, né? Eu não sei como é que é a reunião, que eu sou visitante, é a primeira vez que eu estou aqui. Entra aqui, Jesus. E nada de onde se movimentar. Aí eu falei assim, Jesus, então não entra aqui por causa dos adultos, não. Entra por causa das crianças. Aí nisso, abriu no meio da denominação, no alto, uma luz branca e desceu um anjo lá no meio, grandão, e ficou no meio da denominação assistindo a reunião até o final. Aí beleza. Mas o Espírito Santo já estava falando comigo que ali também era um lugar de... E não era uma denominação que estava se agradando com aquilo, com todo o erro que estava ali, tá? Meu irmão, a doutrina do corpo é necessária ser pregada, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, tá? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Não adianta a mulherada ficar toda nua, os homens ficar tudo nu lá, tudo apertadinho, né, de fingindo que é servo. Não, tem que ser. Tem que ser. Tá? A maioria ali pode ter o Espírito Santo, mas por não ouvir a palavra dura, não se converte. Mas vamos lá. Assisti o culto até o final, fui embora. Uma semana depois eu voltei, 2 semanas depois eu voltei, e fui assistir a reunião de novo lá. Dessa vez aconteceu a mesma coisa que aconteceu na última igreja que eu fui, na denominação que eu fui. Por quê? Quando começou o culto, que o pessoal do louvor foi cantar, meu irmão, todo respeito, não é criticando não, mas as meninas todas com coque parecendo seio, batom, brinco, cabelo de enroladinho, daqueles de falso,
mulheres de calça, cantando no louvor. Imediatamente, meu irmão, eu não queria chorar, como aconteceu da última vez, mas vinha dentro de mim uma coisa forte, e saindo de dentro de mim, eu comecei a chorar na hora do louvor, chorando. Quando acabou o louvor, eu parei de chorar. Falei, meu irmão, vou assistir até o final, né? E assim, vou sair. Falando comigo mesmo, né? E nunca mais voltei. Não tem como, irmão. Eu vou ficar na igreja do engano, da mentira, não tem condições. Eu sou um pregador de rua. Hoje eu prego doutrina na rua, prego firme e forte, arrependa-se, vai descer ao inferno mesmo se não se arrepender, porque Jesus veio para entregar o sangue precioso, a vida dele preciosa por nós. Ele é o Filho do Deus vivo, todo-poderoso, que antes da criação ele já existia, ele estava com Deus e também é um Deus. Realmente ele é um Deus, não é o próprio Deus, porque há diferença, tá? Existe o nosso Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. Então assim, antes de tudo ser criado no universo, antes dos anjos, antes dos planetas, Jesus já existia. Ele estava com Deus e era também um Deus. A palavra veio ao mundo. E eu prego firme na rua, estou pregando, não tenho denominação nenhuma, né? Sou muito perseguido por causa disso, muito, tá? Mas eu esprando mesmo os falsos pastores, os falsos líderes, esprando mesmo. Tudo falso, querendo o dinheiro do povo, roubando o povo. E assim, eu não vou ficar apoiando esses falsos, nem deixar pessoas ficar na mão desses falsos, tá? Então assim, essa é alguma das minhas experiências. Não tenho denominação, estou procurando. Eu poderia ter continuidade. Bem, eu vou falar mais uma que eu tive. Eu estava indo numa denominação também, né? Cheguei aí 1 e 2 vezes. E assim, naquele período eu estava já andando na doutrina. Lembrei, esse aí já estava andando na doutrina. Aí Deus me deu o sonho, que está até no canal falando sobre o sonho que eu tive sobre doutrina. E lá eu falei que, se não me engano, eu me lembro, né? Que 2 desses sonhos era para essa igreja que eu estava indo. Eu assisti reunião lá, mas o Espírito Santo pediu para me entregar essa igreja, que se o pastor pregasse a doutrina do corpo, a igreja ia crescer mais. Senão, ela ia cair, né? Cair, ela poderia continuar o físico, mas o espiritual ia cair, entendeu? Ela ia cair espiritualmente. Naquele período eu não tinha entendido, eu pensei que ia fechar. Não, ela ia cair espiritualmente. Olha o que aconteceu, ela está até hoje, mas é uma bagunça. O jovem está tudo de uma forma que parece até a Fashion Week. O jovem vai com roupas indecentes, na imoralidade sexual, na impureza do corpo. É uma bagunça tremenda. Eu cheguei para esse pastor e falei, ó, eu tive sonho assim, assado, e o Espírito Santo mandou entregar para você, que se você fizesse isso, assim, na doutrina, pregasse isso. Ele não quis aceitar não, irmão. Não quis aceitar não. Não quis aceitar porque tá vindo de mim, estava vindo de mim. Eu, esse pequeno humilde, servo de Deus, sou humilde, não me exalto, não sou pastor, não sou nada, né? Me chamam de evangelista, alguns me chamam de pastor porque da sabedoria que eu tenho, porque eu estou sempre com a palavra, eu dou sempre uma palavra, abro a Bíblia e falo, mostro que está dentro da Bíblia, mas tem muitos que não aceitam, né? Principalmente os doutores aí que fizeram teologia, né? E esses dias um se levantou contra mim ferozmente, dizendo que a doutrina não é de Deus. Não é. É outro formado em teologia também. Mas assim, então, meus irmãos, essas são as minhas experiências, procurando denominação para participar. Então hoje eu não participo de nenhuma. Aí os outros me perguntam assim, você vai me perguntar, como é que tu fica firme, irmão? Eu continuo firme aqui fora, onde que for. Eu não viso homens e nem placa. Eu respeito meus irmãos que tem o Espírito Santo para pregar a mensagem de arrependimento. Isso eu respeito, tá? Porque se não fosse esses irmãozinhos que pregam a verdade até hoje, eu não estaria convertido. Se não fosse essas irmãs que pregam a verdade até hoje, eu não estaria convertido. Eu não teria mudado a minha vida. Porque Jesus disse que deixaria mestres e sábios na terra assim para pregar a verdade, para pregar a palavra dele, tá? Tem os falsos e tem os que Jesus escolheu para pregar e ficam firmes até hoje. Então eu não sou contra a toda a liderança. Eu sou contra o falso, o pastor falso, o líder falso, que está usando a palavra para ganhar dinheiro, está usando a palavra para poder segurar as ovelhas falsas, tá? As ovelhas que não querem arrependimento, que querem só bagunça, que querem massagem na cabeça. Não.
Eu não apoio isso, eu sou contra esses homens. Agora, contra os verdadeiros, eu baixo minha cabeça. Está pregando a verdade, está pregando a verdade. Agora, se começar a distorcer também, eu vou contra. Eu vou refutar. Não vou contra ele, porque a Bíblia fala para a gente não ir contra a carne nem contra a sangue, mas contra principado, potestades e dominadores. Então, se está pregando, usando a mentira, pregando a palavra e usando de mentira, então é doutrina de demônio. Está saindo palavras de demônio da boca dele. Então, tem que ir contra. Salvar as almas da mão daquele cão guloso falso pastor, falso líder e falso pastor. Então, é contra a palavra que ele diz, usando a palavra do meu pai da verdade, para mentir, para ganhar dinheiro, para roubar os outros, para pegar o evangelho anátema, que é o evangelho de prosperidade. Eu sou contra, mando se arrepender, vou na cara de qualquer pastor, qualquer líder e falar: arrependa-se, você é um falso usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para enganar, para levar pessoas para o inferno junto com você. Eu falo mesmo, irmão. Tem que defender o evangelho do meu pai. Não quer ser salvo? Arrependa-se. Quer ser salva? Arrependa-se. Larga a imoralidade sexual. Larga a mentira, fofoca, bebida, prostituição, maquiagem, batom, brinco, pintar cabelo, cortar. Usar calça, larga isso tudo. Vai na fé. Vai na fé que Deus vai te sustentar. Vai sustentar. Tanto você, homem, tanto você, mulher. Não pode. Não pode tatuagem, não pode piercing, não pode nada disso. Larga isso, jovem. No nome de Jesus, quer ser salvo, largar. Bom? Então, meus irmãos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus e na graça do nosso glorioso Deus. Que Ele vos abençoe cada dia mais, tá? Tanto para quem anda na verdade, fica firme até o final. E eu desejo também bênção para aquele que ainda está no engano, mas que uma hora vai ouvir a verdade e vai acordar, vai despertar, tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e amém.